Hoje, pode estar se cumprindo uma profecia feita há mais de 800 anos, que prevê com detalhes assustadores o nome e o destino do último Papa da história da Igreja Católica. Uma profecia que lista exatamente 112 papas e termina com uma figura misteriosa chamada Pedro, o Romano. Mas pare e pense. Será que o Papa Francisco, o primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano e o primeiro a adotar o nome do santo mais humilde da Igreja, seria esse o último líder antes do fim? Coincidência ou cumprimento profético? Neste vídeo, vamos mergulhar nos segredos da profecia de São Malaquias, analisar os lemas deixados por ele, descobrir quem foi Pedro, o Romano, e entender por que tantos acreditam que estamos vivendo os últimos dias do papado. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a história da Igreja e o futuro da humanidade. Mas antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito e curtir o vídeo. Inscreva-se agora e boa sorte. Segundo relatos, durante uma viagem a Roma em 1139, ele teria sido tomado por uma série de visões intensas, nas quais viu todos os futuros papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. De volta à Irlanda, Malaquias teria registrado essas visões em forma de uma lista com 112 lemas curtos em latim, cada um representando um papa ou antipapa na linha sucessória. Curiosamente, esses escritos ficaram escondidos por mais de 400 anos, até que foram publicados em 1595 por um monge chamado Arnold de Wyon, em um livro que tratava da história da Ordem Beneditina. Desde então, a chamada profecia de São Malaquias se tornou um enigma para estudiosos, teólogos e conspiradores. O mais intrigante, muitos desses lemas parecem descrever com precisão aspectos simbólicos, geográficos ou até pessoais de papas que vieram séculos depois da suposta visão. Por exemplo, o lema de Medietate Lunae, que significa da meia-lua, foi atribuído ao Papa João Paulo I, que nasceu durante a meia-lua e teve um dos pontificados mais curtos da história, apenas 33 dias, como a metade de um ciclo lunar. Coincidência ou profecia? A cada novo Papa eleito, os olhos se voltam à lista de Malaquias para comparar o lema seguinte. A lista continua, um a um, até chegar ao 1012º Papa, e é aqui que o mistério se aprofunda. Esse último não tem um simples lema, como os anteriores. Em vez disso, há um parágrafo inteiro, sombrio e carregado de simbolismo. Ele fala sobre um Papa chamado Pedro, o Romano, que pastoreará as ovelhas em meio a grandes tribulações, e que após isso, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída, e um juiz terrível julgará o povo. Esse encerramento abrupto, quase apocalíptico, é o que alimenta a crença de que o 1012º Papa, identificado como Pedro, o Romano, seria o último, e que depois dele não haveria mais sucessores. Mas quem seria esse Pedro? A resposta para muitos está no Papa atual, Francisco. No final da enigmática lista de São Malaquias, o clima muda completamente. Depois de mais de 100 lemas curtos e objetivos, o último item se destaca como uma exceção. Não é uma simples frase simbólica, é um parágrafo inteiro, quase profético, que anuncia algo sombrio. Ele diz: na perseguição final à Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará as ovelhas em muitas tribulações. E quando estas se concluírem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo. Fim. Essa é a última entrada. E por isso Pedro, o Romano, é visto por muitos como o último Papa antes de um colapso global ou de um juízo divino. Mas por que esse nome? O apóstolo Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, o fundador simbólico da instituição, aquele a quem Jesus, segundo os evangelhos, confiou as chaves do reino dos céus. Associar o último Papa a Pedro é quase como fechar um ciclo, do primeiro ao último, como se a história estivesse destinada a terminar exatamente como começou. Já o título, o Romano, reforça essa ideia de origem, de retorno às raízes, à Roma antiga, a fundação da Igreja no coração do Império.
Muitos estudiosos e teólogos acreditam que esse nome carrega um significado puramente simbólico. Uma forma de representar o Papa final como um líder de tempos difíceis, um pastor em meio ao caos, e não necessariamente alguém com esse nome literal. Mas como toda boa profecia, a ambiguidade é a alma do mistério. Outros intérpretes, no entanto, buscam traços reais, concretos. Seria ele um papa de origem romana? Um líder cujo nome ou história pessoal remeta a Pedro ou à cidade de Roma? Ou até mesmo um representante do retorno ao conservadorismo, a tradição, a essência mais antiga da Igreja? A ideia de que Pedro, o romano, surge num período de grandes tribulações também acende um alerta. Tribulações que não seriam apenas internas, como crises de fé ou escândalos, mas externas. Guerras, pandemias, colapsos sociais, avanço da tecnologia sobre a espiritualidade. Em resumo, um tempo em que a Igreja estaria fragilizada e seu líder cercado por tensões que poderiam marcar o fim de uma era. E mais inquietante ainda, depois dele não haveria mais papas. Há apenas o juízo, se essa figura é literal, simbólica ou apenas parte de uma alegoria medieval. Ninguém sabe ao certo. Mas o fato é que, para muitos, esse último nome na lista não é apenas um fim, é um presságio. A profecia dos 112 papas, atribuída a São Malaquias, é uma das mais fascinantes e controversas previsões já feitas sobre a sucessão papal. Segundo a tradição, Malaquias teria recebido durante uma visita a Roma no século XII uma série de visões detalhadas sobre todos os papas que governariam a Igreja Católica a partir de seu tempo até o fim dos tempos. O resultado dessas visões foi uma lista com 112 lemas em latim, cada um representando simbolicamente um papa, descritos com frases curtas, misteriosas, muitas vezes ambíguas, mas que, curiosamente, parecem se encaixar em aspectos marcantes da vida ou do pontificado de muitos papas posteriores. A lista começa com o Papa Celestino II, eleito em 1143, e segue com frases como Eis Antiquitate Urbis, que se encaixa com o Papa Pio VI, natural de uma antiga cidade romana, ou Lumen in Coelo, o lema de João Paulo II, cuja bandeira continha literalmente uma cruz brilhando no céu. Esses encaixes não são poucos, e ao longo dos séculos alimentaram tanto a fé de alguns quanto o ceticismo de outros. A profecia ganhou notoriedade principalmente a partir do século XVI, quando foi publicada por Arnold de Wion, e desde então tornou-se objeto de especulação, interpretação e até temor. O mais intrigante é que, depois de descrever 111 papas usando frases simbólicas, a lista chega ao 112º nome com algo completamente diferente. Uma profecia longa, densa, sombria. Não é mais um lema, é uma narrativa. Fala sobre o Papa Pedro, o romano, que pastoreará em meio a grandes tribulações, e sobre a destruição de Roma seguida por um julgamento divino. Para muitos, esse Mário II Papa marcaria o fim da sucessão papal. E quando Bento XVI renunciou, e seu sucessor, o Papa Francisco, assumiu o trono de Pedro, os olhos do mundo se voltaram mais uma vez para essa antiga profecia. Estaríamos realmente vivendo sob o pontificado do último Papa da história? A lista termina, o clima é de fim, mas as perguntas continuam. Coincidência? Profecia verdadeira? Ou apenas uma construção simbólica que ganhou força demais ao longo dos séculos? Apesar do fascínio que a profecia dos 112 papas desperta, nem todos estão convencidos de sua autenticidade. Muitos estudiosos e historiadores apontam para fortes indícios de que ela possa ter sido uma fraude elaborada no século XVI, muito tempo depois da morte de São Malaquias. A teoria mais aceita entre os críticos é que os lemas teriam sido escritos por alguém com acesso privilegiado ao conhecimento da época, talvez com o intuito de influenciar ou legitimar certas escolhas dentro da Igreja, especialmente durante o conclave de 1590. Até esse ponto na lista, os lemas são incrivelmente precisos, quase como se tivessem sido moldados sob medida para papas já conhecidos. Mas a partir desse momento, curiosamente, as descrições começam a ficar muito mais vagas, simbólicas e abertas à interpretação, o que levanta suspeitas de retroatividade. Ou seja, que os primeiros lemas foram escritos com base em fatos já ocorridos. Além disso, a própria ausência de qualquer menção à profecia nos escritos originais de Malaquias
e o fato de ela só ter vindo à tona séculos depois de sua morte contribuem para as dúvidas quanto à sua origem. A Igreja Católica oficialmente nunca reconheceu a profecia como legítima ou inspirada divinamente. Para o Vaticano, trata-se de um texto apócrifo, sem validade teológica ou profética. Muitos teólogos argumentam ainda que o fascínio por esse tipo de previsão revela mais sobre a psicologia humana, a busca por sentido, por padrões e por antecipações do fim, do que sobre um plano divino traçado com precisão. Há também o risco das interpretações forçadas. Quando se quer muito acreditar, é fácil encaixar qualquer lema simbólico em algum detalhe do Papa da vez. Basta um brasão, um local de nascimento ou uma curiosidade histórica para que o elo pareça convincente. Mas isso para os críticos não passa de pareidolia religiosa. O fenômeno de enxergar padrões onde talvez não existam. E por fim, mesmo que a lista fosse autêntica, o uso do nome Pedro, o Romano, como último Papa também pode ser entendido como um símbolo do retorno às origens, e não como uma previsão literal. Em um mundo repleto de incertezas, talvez essa profecia seja menos sobre o futuro, e mais sobre o medo humano de que tudo, um dia, tenha mesmo um fim. Ao redor da profecia dos 112 papas, surgem diversas teorias paralelas que aumentam ainda mais o mistério. Uma das mais populares envolve a surpreendente renúncia do Papa Bento XVI em 2013, um evento extremamente raro na história da Igreja. Para muitos, essa saída inesperada criou um cenário profético. 2 papas vivendo ao mesmo tempo, algo que, para os mais conspiracionistas, poderia indicar a divisão interna da Igreja prevista em várias profecias apocalípticas. O Papa Francisco, eleito logo após, passou a ser visto como uma figura carregada de simbolismo, tanto por sua origem fora da Europa quanto por sua postura reformista, e isso alimentou ainda mais a ideia de que ele poderia ser o tal Pedro, o Romano, mencionado por Malaquias. Algumas teorias apontam ainda para um possível Papa Negro, não no sentido literal da cor da pele, mas em referência ao superior geral da Companhia de Jesus, ordem à qual Francisco pertence. Esse líder é chamado informalmente de o Papa Negro, por seu poder nos bastidores e pelo hábito de usar vestes escuras. Curiosamente, Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história, o que para muitos fecha mais uma peça nesse quebra-cabeça profético. Outra curiosidade inquietante é que o Vaticano está envolvido em inúmeros relatos de segredos escondidos, documentos selados e supostas profecias não reveladas, como o terceiro segredo de Fátima, que muitos acreditam não ter sido totalmente divulgado ao público. Além disso, há quem conecte a profecia de São Malaquias com outras previsões famosas, como as de Nostradamus, que falam de um líder religioso no fim dos tempos, e até com passagens do Apocalipse bíblico, sugerindo que o último Papa enfrentaria um período de guerras, desastres naturais e colapsos morais, sinais claros de um mundo em ruínas. Em tempos recentes, com o avanço da inteligência artificial, o aquecimento global, as pandemias e os conflitos armados, não são poucos os que veem paralelos entre essas profecias e o cenário atual. Para alguns, tudo isso são apenas coincidências conectadas por uma mente que busca padrões. Para outros, estamos vivendo exatamente os dias descritos por antigos visionários. E talvez, o que pareça exagero hoje, seja apenas o prenúncio do que ainda está por vir. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.